E aí, meu amigo, minha amiga, tudo tranquilo? Estamos de volta, né? Continuar falando aqui ainda da presidência, ainda dos órgãos da Assembleia Legislativa do Maranhão, tá? Agora a gente vai falar dos vice-presidentes, tá certo? A gente falou do presidente, né? Falar dos vice-presidentes agora. E aí a gente tem uma competência geral. Gente, vice, quando a gente fala vice, vice-governador, vice-presidente, vice-prefeito, faz o quê? Substitui o presidente, né? Substitui o titular do cargo. Então a competência geral do vice-presidente é substituir o presidente, tá? E aí é na sequência, tá certo? Nas suas ausências e nos seus impedimentos, certo? Então, se ausentou o presidente, assume o primeiro vice-presidente. Se ele não tiver, assume o segundo vice-presidente, tá? E por aí vai, né? Na sequência ordinal, tá bom? Então a competência geral é essa. E aí, o regimento interno vai falar uma situação específica, né, que o vice-presidente já assume o lugar do presidente automaticamente, que é na ausência do presidente da Assembleia, certo? E aí ela é bem específica, tá? Se o presidente da Assembleia ele se ausentar do estado por mais de 24 horas, ou seja, ele foi a Brasília e passou lá, por exemplo, dormiu de um dia para o outro e passou mais de 24 horas, o vice-presidente assume automaticamente. Ou então, ainda que esteja no estado, mas esteja fora da capital por mais de 72 horas, o, meu Deus, o vice-presidente também assume automaticamente, tá? Eu tô com alguma coisa aqui no olho, né? Enfim, deu pra entender? Tá? Esses dois prazos podem ser que caiam, tá bom? Tentando o quê? Trocar, confundir os dois. Beleza? É... Enfim, né? É isso que a gente tem que falar, né? É só isso que a gente tem que saber do vice-presidente, tá? Eu acho que tem uma probabilidade muito pequena de cair, porque não tem muita coisa pra gente falar. Beleza? Tá? Então vamos anotar. Então, a competência geral do vice-presidente é o quê? Substituir o presidente nas ausências e nos impedimentos. Certo? E aí ele substitui, vou colocar aqui de outra cor, na sequência ordinal. Certo? E aí a substituição, como eu falei aqui também, né? Vai ser na ausência do presidente da capital ou do estado, aqui, vou botar de azul, por 72 horas e aqui por 24 horas. Pronto. É basicamente isso que a gente sabe, que a gente tem que saber, tá bom? Ah, tem uma outra situação, quer ver? Olha aqui pra mim, ó. Tem uma outra situação que eu preciso falar. Pessoal, tá, você falou que o vice-presidente, ele substitui o presidente na sequência ordinal. Mas eu já fui lá e já assisti uma sessão que quase não tinha ninguém. E não tinha nenhum dos 4 vice-presidentes. O que, que vai acontecer? Aí quem vai substituir são os secretários, também na ordinal. Pessoal, se não tiver nenhum secretário, pode ser que aconteça? Pode, né? O regimento interno prevê isso. Aí quem vai assumir é o mais idoso. Beleza, tá? Então, ó, tomar um cafezinho. E vou anotar só essa observação. Vamos lá. Então, ó, vou anotar aqui de verde. Na sua ausência que eu estou dizendo do vice, tá certo? Dos vice-presidentes. Eles são substituídos. Primeiro, pelos secretários ou, segundo, se aqueles lá não tiverem, né?
pelo deputado mais idoso dentre os de maior número de legislatura. Beleza? Certo? É isso que a gente tem que saber aqui do vice-presidente. Agora a gente fala da secretaria. Olha aqui pra mim. Vamos lá. Secretaria, gente, o que a gente tem que saber, né? Nós temos 4 secretários, como eu havia falado já, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que a gente tem que saber desses 4 secretários? Vamos lá. O primeiro secretário, as atribuições dele estão no artigo 16. A gente vai ter que conhecer essas atribuições. O segundo secretário, as atribuições dele estão no artigo 17. O regimento interno traz atribuições somente desses dois aqui, tá? Do primeiro e do segundo. O segundo secretário, ele também é o corregedor, tá? Então, tem as atribuições do artigo 17 e ele também é corregedor. O terceiro secretário, ele é o ouvidor geral, tá certo? E o quarto secretário, ele é o substituto. Ele substitui tanto o ouvidor quanto o corregedor geral. De início, é isso que a gente tem que saber, tá bom? Então eu vou anotar aqui e aí a gente vai olhar logo o artigo 16 e 17. Esses dois, eles são os mais difíceis de comparar. Por quê? Porque não tem um padrão. O artigo... Eu tenho uma coisa no meu olho. Vamos lá. O artigo 16 eu trazia as competências do primeiro secretário. O artigo 17 traz as competências do segundo. Não existe um padrão. Por que essa aqui é do primeiro e por que essa aqui é do segundo? A impressão que dá é que eles anotaram todas as atribuições, né? E jogaram para cima. O que caiu no... Aí fizeram 2 círculos no chão. O primeiro círculo, primeiro secretário. O segundo círculo, segundo secretário. Jogaram a atribuição para cima. O que caiu em cada um, eles ficaram. Não tem um padrão. Então esse aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Então eu te aconselho a fazer um estudo comparativo. A vantagem. São só 6 de cada. 6, 6. E 2 deles, 2 atribuições, um faz com o outro, tá? Então, tem uma atribuição que é dos dois e tem outra atribuição que um faz com o outro. Então, a gente só tem que saber 4 de cada, tá? Então, ou seja, não é tão difícil assim, porque são só 4 de cada. Beleza, tá? Vamos anotar, né? E aí, antes a gente vai tomar um café. Pessoal, se eu tomo muito café, eu não. Eu acho que você que toma pouco, tá? Então, vamos anotar. Então, vamos lá. Ó, nós temos o primeiro secretário, nós temos o segundo secretário, o terceiro secretário e o quarto secretário. O que a gente tem que saber aqui de início? De início, a gente tem que saber que as atribuições do primeiro secretário, né, as atribuições estão no artigo 16. Do segundo secretário, as atribuições... Nossa, ficou horrível aqui. Estão no artigo 17. Certo? O que a gente tem que saber mais é que, além disso, esse bem daqui, ó, ele é o corregedor geral. Esse aqui é o ouvidor geral. E esse aqui, ele é o substituto, tanto do corregedor quanto do ouvidor. Certo? Esse aqui é o início. E aí, como eu falei, a gente vai ter que analisar aqui os 2 artigos, né? O 16 e o 17, tá bom? São atribuições, olha, do primeiro secretário. Então, vamos analisar primeiro do primeiro. Vamos lá. Inspecionar o serviço administrativo. Esse aqui que eu falei, ó. Opa. Esse aqui ele faz juntamente com o segundo secretário. Beleza? Então esse aqui é um que os dois fazem. Inspecionar os serviços administrativos. Certo? Vamos lá. Receber e expedir correspondência oficial da Assembleia, exceto das comissões. E aí, toda vez que aparece um exceto, a gente tem que marcar. Tá?
Porque a banca vai colocar inclusive das comissões. Não, exceto das comissões. Então, toda correspondência oficial da Assembleia é a secretaria que recebe, é a secretaria que expede, tá? Percebe que ela não envia. Percebeu? Porque quem envia é o presidente. Na verdade, vai depender para quem, tá? Eu acho que eu vou até tirar isso daqui, porque assim, o presidente ele vai enviar quando a gente está falando de outros poderes, né? Eu falando de cargos oficiais, enfim. Vou até tirar aquilo dali para não confundir, tá? Vamos lá. Assinar as atas, resoluções e atos da mesa juntamente com o presidente e o segundo secretário. Então, essa aqui é a outra que eu falei, que é dos dois. Deu perceber? Então, essa aqui e essa aqui também vai aparecer lá, viu? Então, assinar ata, assinar resoluções, assinar atos da mesa. E aí, a gente viu isso daqui, quando a gente olhou lá as atribuições do presidente, a gente viu que ele assina junto com o primeiro e o segundo secretário. Vamos lá. Autenticar junto com o presidente a lista de presença. A gente viu lá que uma das funções do presidente era justamente essa, né? Ver a lista de presença. E aí quem autentica com ele é o primeiro secretário. Decidir, em primeira instância, recurso contra atos do secretário de Administração e Finanças. Tá? Então isso aqui é decidir recursos. Isso aqui, gente, é um cargo administrativo, da função administrativa da Assembleia. Interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e do serviço administrativo da Assembleia, certo? Então a gente tem, por exemplo, a Lei 6107, né, que é a lei do Estatuto do Servidor, tá? Então ele que vai interpretar e vai fazer observar esse ordenamento jurídico. E dá posse ao secretário de Administração e Finanças. Ó, então, estou percebendo que um padrão, ó, se tem a ver com o secretário de Administração e Finanças, é o primeiro. Tá vendo, ó? É isso que eu queria, ó, esse aqui, ó. Se tem a ver com esse secretário de Administração e Finanças, é com o primeiro secretário, certo? E o segundo secretário? Olha aqui, ó. Agora do segundo secretário. Lavar minutas e atas. Ele é quem lavra. Meu Deus do céu. É isso que eu quero. Lavrar a minuta das atas das sessões. Encarregar-se dos livros de inscrições de oradores. Assinar atas e resoluções juntamente com... Ok, isso aqui que eu tenho que circular, tá? Assinar as atas, resoluções e atos da mesa juntamente com o presidente e o primeiro secretário. Esse a gente circula. Controlar a organização da folha de frequência de deputados e assiná-la. Isso aqui é óbvio, né? Substituir o primeiro secretário. Esse aqui é o mais fácil. Tá? Controlar a organização da folha de frequência. Inspecionar, juntamente com o primeiro secretário, tá vendo? Essa aqui é a outra, né? Os serviços administrativos. Esse aqui a gente circulou lá também, não foi? Pronto, tá vendo? Esses dois aqui, os serviços administrativos da Assembleia e assinar atas, esses dois aqui, ele faz juntamente com o primeiro secretário aqui, tá? A gente analisou, ó, esse e esse. Aí, gente, não tem pra onde correr, né? É fazer um estudo comparativo, é ler os dois, tá? Aí, olha pra mim, ó. Eu te aconselho, né, se você puder, você pega lá o nosso material em PDF, tá bem esquematizadinho. Você vai pegar o artigo 16 e 17 e botar na tabela os dois. E aí você pode colocar um do lado do outro, o que pode te confundir, tá bom? Beleza? Tá? Vamos continuar, né? Agora a gente vai falar sobre a ouvidoria, né? Vamos entrar nos dois principais órgãos, né? Ouvidoria e corregedoria. Esses dois aqui têm uma chance muito grande de cair. Inclusive caiu no concurso anterior, tá? Nos dois concursos anteriores, tá bom? Ouvidoria. Quando a gente fala ouvidoria, você pensa em quê?
Ouvido, né? O que o ouvido faz? Me escuta, tá? Então, a ouvidoria parlamentar, ele tem como competência geral fazer a interlocução entre a Assembleia e a sociedade. Então, a sociedade quer saber da Assembleia, geralmente vai pela ouvidoria. Não é só pela ouvidoria, não, tá? A Assembleia quer saber da sociedade, vai fazer através da ouvidoria. Então, faz interlocução. Tanto vem quanto volta. Então, as reclamações e as representações, tá? Elas são, em regra, recebidas pela ouvidoria. Então, se você quer reclamar de alguma coisa, porque a gente lembra que a Assembleia a gente tem como função também fiscalizar. Então, se você quer reclamar de alguma coisa para a Assembleia, em regra, é na ouvidoria que você vai. Agora, o cuidado, é em regra, porque não é só na ouvidoria. Você pode ir na mesa e você pode ir na comissão. Então, por exemplo, né, se a gente tem uma área de produção ambiental e você fica sabendo que estão jogando entulho, que estão jogando lixo nessa área de produção ambiental, você pode ir lá na ouvidoria e falar assim, olha, eu estou sabendo que estão jogando entulho lá. Aí a ouvidoria vai passar para o órgão responsável. Ou então você pode ir lá na comissão de meio ambiente. Você vai direto lá na comissão de meio ambiente e fala assim, olha, estão jogando entulho na área de produção ambiental. Deu pra entender? Ou você pode ir na mesa. Geralmente na mesa você vai quando você vai reclamar de algum deputado. Olha, eu tô sabendo que o deputado tal, ele tá cometendo um ato de corrupção. Aí você vai lá na mesa. Beleza? Então a competência geral da ouvidoria é essa. Interlocução da Lema com a sociedade. Então ela recebe, examina e encaminha reclamações, tá? Sobre qualquer assunto. Mas percebe que ela não só ouve, não, tá? Ela ouve, você vai lá e reclama, então ela vai receber. Disso que ela recebe, ela examina. Aí ela vai examinar e vai encaminhar para quem é responsável. Quando ela encaminha, ela já pode até sugerir alguma providência a ser tomada. Fala assim, olha, eu recebi isso daqui, eu acho que você poderia fazer isso. Tá? E aí faz interlocução, isso aqui é a sociedade indo para a Assembleia. Mas pode ser a Assembleia querendo ouvir a sociedade. Tá? Então pode fazer, por exemplo, uma audiência pública para ouvir a sociedade. Tá bom? Depois que recebe aqui, recebeu e encaminhou, quando esse órgão que ela encaminhou dá uma resposta, vai através da ouvidoria também. Né? É o feedback, é a resposta. Então responde também. Tá? E não só pessoa física, gente, pode ser pessoa jurídica também. Se o júri quiser ir lá reclamar na Assembleia, ele pode. Então não é só pessoa física. Beleza? Isso aqui eu falei porque a gente vai falar sobre as competências específicas que estão no artigo 18. E aí a gente vai ter que estudar com calma, comparando com as atribuições do presidente e da corregedoria. Beleza? O que mais que a gente tem que saber é composição. Isso aqui é difícil, né? Isso aqui eu já falei, gente. Quem é o ouvidor geral? Hoje dá um tempo. Quem é o ouvidor geral? É o segundo secretário. Tá? Ele é conhecido como o chato lá, né? O carrasco. E quem substitui ele? O quarto secretário. Pronto, essa que é a composição da corregedoria. Beleza? Tranquilos, tá? Eu vou anotar aqui. Qualquer dúvida você pergunta aqui embaixo. Vamos lá. Ó, como eu falei, competência é fazer a interlocução da ALEMA com a sociedade. Isso aqui é importante, ó, vou até apagar a seta e botar de outra cor. Por que essa setinha é importante? Porque ela não é só assim, ela é assim também, ó. Tá? Então, é uma seta que vai e volta, beleza? E aí, como eu falei também, né? Ela recebe, examina e encaminha reclamações e representações de pessoas físicas
ou jurídicas, tá? E a composição, vou botar de outra corzinha aqui, nós temos o ouvidor geral, que é o terceiro secretário. Eu acho até que eu falei segundo, não foi? Não, mas eu tinha notado terceiro. Se eu falei segundo, foi ato falho. Secretário. Quando eu falei da secretaria, eu falei que era o terceiro. O segundo é corregedor. E nós temos o ouvidor substituto. Que é o quarto secretário. Certo? E aí a gente tem umas observações que eu vou colocar aqui, que na verdade eu até já falei, ó. Primeira observação. O ouvidor, ele não pode ser líder de partido ou bloco, mas isso aqui a gente já falou. Falou não, professor? Falei. Eu não falei que integrantes da mesa não podem ser partido, não podem ser líderes. Pronto, aí vice-versa, tá? E observação 2. Tá? Para integrar a mesa também é óbvio, né? Não pode ser suplente. Isso aqui é até meio óbvio, né, gente? Porque se ele é o terceiro secretário, o quarto secretário, não tem como ele ser o suplente, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai ver aqui rapidinho, né, as atribuições da ouvidoria parlamentar, tá? E aí já aproveitando para dar uma revisada, quer ver? Olha só. A ouvidoria parlamentar é o órgão de interlocução entre quem? Entre a Assembleia e a sociedade, com o objetivo de consolidar a democracia, né, e incentivar a participação popular. Democracia, gente, não é só chegar, votar não, tá? Democracia é participação na vontade política da sociedade. Então, ele vai, meu Deus, vai receber, vai examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações, e aí muito importante, tá? Que pode vir uma questão e falar assim, desde que seja de pessoa física. Não, pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Sobre violação ou qualquer forma de discriminação tratatória dos direitos e liberdades fundamentais. Só tomar um café, gente. Para aí, rapidinho. Tá esfriando já. Violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, né? Como a Assembleia fiscaliza, né? Então pode fiscalizar isso aqui também. Ilegalidade ou abuso de poder, tá? Vou botar aqui, ó. Discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, tá? Ilegalidade, abuso de poder, mau funcionamento dos serviços legislativos, né? Ou administrativos da casa, né? Você vai caguetar alguém, né? Assuntos recebidos pelo sistema 0800 de atendimento à população a ser criado pela ouvidoria, tá? Tem mais? Tem, daí é só o item 1, né? Propor, tá vendo? Na hora que encaminha, já propõe. Propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos. Propor medidas, de novo, tá vendo? Ó? Propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos. Olha, se ele ficou sabendo que tem alguma irregularidade, ele já vai propor uma medida para sanar isso daí, bem como o aperfeiçoamento da organização da Assembleia. Propor, de novo, ó, quando cabível, a abertura de sindicância. Ora, se ele está sabendo que estão fazendo alguma coisa, se alguém falou, ele vai propor, olha, eu proponho que abra uma sindicância para investigar isso daí, ou um inquérito, destinado a apurar a irregularidade que tenha conhecimento. Tá? Se ouve, gente, não é só ouvir, não. Tá? Ele não é um órgão simplesmente
reativo, né? É um órgão proativo também. Encaminhar à mesa diretora para as providências legais as denúncias recebidas que necessitem de maiores esclarecimentos. Então, por exemplo, se fica sabendo que algum secretário de Estado cometeu algum ato irregular, né, algum ato de corrupção, então a mesa pode convocar esse secretário de Estado, por exemplo. Responder ao cidadão, tá vendo? É o feedback agora. E as entidades, quanto às providências tomadas pela Assembleia sobre os procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse. E realizar audiências públicas. Tá? Então aqui, responde, você vai lá perguntar. Aí ele fala, peraí, vou já saber. E aí depois responde. Tá bom? Professor, olha, tem até um ponto aqui que eu passei reto, mas é importante a gente saber, né? Eu ia falar mais na frente, mas vou colocar logo aqui. Olha só, perceba que a ouvidoria, ela não abre a sindicância, ela propõe. Professor, e quem é que abre essa sindicância? Aí eu vou colocar aqui, ó. A sindicância, ela é feita pela corregedoria. Beleza? Então ela é feita pela corregedoria. A corregedoria é que mantém a ordem, o decoro e a disciplina. Tá? Vamos continuar. E aí, o regimento vai trazer, no artigo 20, os poderes do ouvidor geral. Esses poderes aqui, gente, tem a ver com as atribuições da ouvidoria. Tá? Então, olha só. O ouvidor geral, não existem as funções poderá. Nós temos só 3. 3 poderes. Primeiro, solicitar informação ou cópia de documento a qualquer órgão ou servidor da Assembleia. Olha, se ele ficou sabendo, se ele ouviu, então ele pode pedir esclarecimento, tá? Pode solicitar informação ou pode solicitar cópia de documento a qualquer órgão ou servidor da Assembleia. Ter vista no recinto da Casa de proposições legislativas, atos, contratos administrativos e quaisquer outros que se façam necessários, tá? Então, você pode denunciar proposição, você pode denunciar atos, você pode denunciar contratos administrativos da Casa. Tá certo? Requerer ou promover diligências e investigações quando cabíveis, tá? Então, ele pode pedir ou ele mesmo pode promover diligências ou investigações, né? Se você vai lá denunciar, então ele pode investigar. Ah, estão fazendo isso? Peraí, eu vou dar uma olhada, tá? Ele pode fazer diligências. Diligências é justamente isso, né? Fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, uma diligência, né? Ouvir, né, alguém, pode ir atrás de documentos, pode pedir uma perícia, tá? Enfim. A demora justificada na resposta às solicitações feitas ou na adoção das providências requeridas pelo ouvidor geral poderá ensejar a responsabilização, né? Pela desídia, pela demora. Beleza? Olha aqui para mim. Pronto, gente. Finalizamos a ouvidoria parlamentar. Essas são as principais atribuições. A gente vai diferenciar, né, as atribuições do artigo 18 e os poderes do ouvidor geral no artigo 20, tá bom? São 3 poderes que são justamente poderes para poder concretizar as atribuições da ouvidoria, beleza? Eu acho que tem questão aqui. Tem, tá? Vamos resolver. Olha aqui, ó. Segundo a regimento da Lima, as alternativas a seguir apresentam competência da ouvidoria parlamentar, à exceção de uma. Então ele quer o exceto. Propor medidas para sanar violações, as ilegalidades e os abusos. A gente não viu isso? Que ele pode propor medidas? Tá certinho. Assinar as atas, resoluções e atos da mesa juntamente com o presidente e o segundo secretário. Quem faz isso? A gente já viu? É o primeiro secretário. Tá? Então é essa aqui que é a nossa resposta. Porque ele quer o exceto. Encaminhar à mesa diretora para providências legais as denúncias recebidas que necessitem de maior esclarecimento. A gente acabou de ver isso. Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências, ao feedback, né? Esse aqui está certo. Realizar audiências públicas, a gente também viu que é competência da ouvidoria. Essa aqui é difícil, ó. Relatar as providências tomadas pela Assembleia sobre os procedimentos legislativos e administrativos no interesse do cidadão
Reiteradamente apareceu cidadão, né? A gente vai falar de ouvidoria, tá? Então, ouvidor parlamentar, tá? Olha pra mim. Gente, eu vou finalizar esse bloco aqui, tá certo? A gente chegou quase aos 30 minutos, mas eu vou falar da corregedoria. E a corregedoria, né, como ela é extensa, eu prefiro deixar para outro bloco, tá? Então, a gente finaliza aqui, deixa para o próximo bloco e a gente se encontra lá. É rapidinho, tá? É só o tempo da gente levantar, se alongar e sentar de novo, tá? Até mais.